Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, começamos agora esta sexta parte desta série de comentários que nós fizemos no decorrer dessa Semana da Paixão. É a semana que antecede a Semana Santa. Então, inclusive, ontem eu me confundi, falei que nós estávamos terminando a quarta parte, mas já estávamos, de fato, terminando a quinta. Né? E hoje, então, fazemos esse sexto comentário, todos eles voltados para o Evangelho de São João e, portanto, aproveitando os textos da própria liturgia, sendo hoje o capítulo 17, a oração sacerdotal. Essas passagens do Evangelho de São João são extremamente importantes porque, através delas, nós podemos nos aprofundar no conhecimento do coração de Cristo, coração do pensamento, do coração enquanto aquilo que ele tinha de medos, né? Isso é o coração da pessoa. Aquilo que ele tinha de medos, de receios, de combates, de provas, de humilhações. Então, tudo aquilo se transparece na medida em que nós vamos passando por esses textos recolhidos por São João. E não é à toa que esses textos, né, como uma pedra preciosa, né, várias pedras preciosas incrustadas na coroa do Cristo Rei, são recolhidos por esse Evangelho, porque foi justamente esse discípulo que teve acesso à intimidade de Cristo, ou seja, que se reclinou no seu peito, que escutou os batimentos do seu coração. Isso significa que Nosso Senhor tinha um carinho especial por esse discípulo, como a gente tem com uma criança, um jovem, um amigo, né, que é como se fosse um filho. Né? Então você tem aquela liberdade, né, que inclina a sua cabeça. Né? Isso era uma liberdade que São João tinha para com Jesus. Né? Evidentemente, algo que é também de uma conotação mística, né? Porque ele representava as almas místicas, as almas que entram nessa profundidade do conhecimento do Senhor. E à medida que nós vamos acompanhando esse Evangelho, né, nós vamos poder fazer aí um coroamento de toda essa reflexão que nós fizemos no decorrer dessa semana, que teve por finalidade fazer com que as pessoas possam identificar essa dimensão que faz parte da religião católica, que nós chamamos a dimensão combativa, né? O aspecto militante da Igreja. Então, dentro dessas reflexões, nós tivemos a intenção de fazer com que você se aprofunde no conhecimento e no amor de Deus, porque para você entrar no combate espiritual, você tem que estar cheio do amor de Deus. E é isso que São Paulo chama do capacete da salvação. Ao mesmo tempo, você tem que discernir as obras do inimigo. Tem que saber como que o inimigo briga, de que lado que ele vai te atacar. E é aqui que você tem que ter aquilo que São Paulo chama do escudo da fé. Então também isso aqui é extremamente importante. E por último, você também tem que ter coragem, tem que ter argumentos, tem que ter força, né? Força de oração e também força de inteligência,
A inteligência não significa simplesmente algo que você pensa, mas algo que você conhece, que você aprendeu, que você ruminou ali na sua meditação, e através daquilo você vai atacar também as obras do mal. Né? Por isso que nós temos que ter a espada, né? Essa espada, o gládio, né? Que vai denunciar o erro e a mentira. É assim que o soldado luta, né? Com a armadura, com o capacete, mas também com o escudo e a espada do ataque. Então veja que nós procuramos nos aprofundar em todos esses conceitos. E através desses textos do Evangelho, nós também vamos aprendendo até que ponto houve também uma paixão moral. Ou seja, que Cristo não sofreu somente na carne, mas sofreu também na sua alma. Sofreu no seu espírito. Sofreu moralmente. E esse sofrimento moral, com certeza, perdurou durante toda a sua vida, mas de uma forma especial, na medida em que ele foi ameaçado, né, que ele começou a ser ridicularizado, humilhado, agredido, né, e mesmo, né, traído no último momento da sua caminhada, né, em direção ao Calvário. Esses sofrimentos morais de Cristo estão numa sintonia direta com os sofrimentos da igreja. E se a igreja não pode sofrer no corpo, ela pode sofrer na alma. Né? Os sofrimentos da igreja no corpo são os sofrimentos dos mártires, são os sofrimentos físicos dos mártires, né? Que aceitam aquelas torturas para enfrentar a morte por amor a Deus. Então ali você vai vendo todos esses mártires, né, que morreram na época do Império Romano, nós vemos ali os mártires que morreram na época da dominação persa, nós vemos a época que os mártires, muitos mártires padeceram sob os bárbaros, Genserico e todos os outros, né? Nós vemos muitos mártires que padeceram na ocasião das querelas dos protestantes, nós vemos muitos mártires que padeceram sob esses governos mesmo protestantes que implantaram a ditadura do protestantismo. Depois nós vemos aqueles mártires que padeceram sob as revoluções. E, por fim, nós vemos ali os mártires do nosso tempo que padeceram sob os regimes totalitários, regimes comunistas, nazistas, etc. Até o século XX, os inimigos da igreja mataram os seguidores de Cristo. Né? Depois, num determinado momento, os inimigos da igreja dominaram a própria igreja de Cristo e passaram a matar moralmente os verdadeiros seguidores de Cristo, na medida em que, ocupando a igreja, eles ocuparam grandes postos da hierarquia e fizeram padecer aqueles que tinham a verdadeira fé. Por isso que diz o Evangelho, né? Chegará o tempo em que sereis expulsos das igrejas, sereis considerados como o opróbrio das nações, né? E tirarão a vida de muitos de vós, pensando que estão, com isso, dando glória a Deus. Sem dúvida que a morte moral que nós enfrentamos nessa última e derradeira época de perseguição à igreja, ela é muito mais sutil, mas também muito mais violenta do que por isso mesmo que nós podemos nos dizer, de uma certa forma, bem-aventurados, porque nós estamos ali sofrendo uma perseguição, mas é uma perseguição de ordem moral. Eles não estão interessados em matar o nosso corpo, porque senão nós depois somos cultuados como mártires.
eles querem mesmo, né, com toda essa perseguição, é destruir a igreja por dentro. Aí depois nós vamos explicar melhor isso, como nós já temos explicado no decorrer dessa semana. Veja como é interessante aqui a oração que Cristo fez no Horto das Oliveiras ao Pai. Jesus elevou os olhos aos céus e disse: Pai, venha a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Cristo fala da sua morte como glória, fala da sua morte como ocasião de glorificação e não de destruição. Em muitos momentos, nosso Senhor exultou somente de pensar que ele ia morrer, né? Mas ia morrer daquela maneira, né, para dar glória a Deus, para mostrar o seu amor ao Pai, a sua fidelidade ao Pai, e ao mesmo tempo para mostrar que ele estava disposto a pagar o preço pelos nossos pecados. Então, essa morte de Cristo é uma morte gloriosa. E por isso que nós exaltamos a cruz, nós glorificamos a cruz, apesar de que nós também sofremos, né? Trazemos no nosso coração esse sentimento de dor pelos padecimentos que ele sofreu. Então, lá no Horto das Oliveiras, nosso Senhor viveu um momento de contradição, né? Porque existia nele a vontade humana, que queria preservar a natureza e queria se eximir de todas aquelas torturas violentas, né, porque ele realmente padeceu na carne, mas ao mesmo tempo existia nele um desejo de realizar a vontade de Deus. E os evangelhos sinóticos, né, os outros evangelhos, eles falam muito mais daquela angústia, daquele momento de tristeza, enquanto que São João mostra o momento em que ele já tinha superado aquela tristeza e já estava naquele momento de exultação, cheio do Espírito Santo, que lhe dava força, né, para enfrentar a morte. Quer dizer que ele já tinha tomado aquele cálice que o anjo veio oferecer para ele em forma de consolação. E nesse cálice, Jesus experimentou de novo a delícia do amor do Pai, que ele experimentou desde a eternidade. E ao mesmo tempo ele saboreou de uma certa forma antecipada o amor de muitos seres humanos como nós, que estaríamos ali, né, junto dele, agradecendo a ele e amando a ele por aquilo que ele fez, né? Então, essa força impeliu Cristo a se levantar e a fazer uma oração ao Pai numa grande exultação, dizendo: glorifica o teu filho. É a hora que tem que chegar esse momento que eu tenho que estar glorificado junto de ti. Então, assim como destes a ele o poder sobre toda a carne, para que tudo que deste a ele tenha a vida eterna. Então, essa passagem do Evangelho, João 17, ela é fundamental para nós cristãos. Porque nós estamos contaminados hoje em dia com um vírus muito pior do que o coronavírus. Nós estamos contaminados com o vírus do naturalismo. E o vírus do naturalismo faz as pessoas terem medo da morte. O vírus do naturalismo faz as pessoas terem pavor da morte natural. Mas tira das pessoas, por sua vez, todo o medo do pecado. Todo o medo do inferno. Então a pessoa tem medo de morrer, né? Não quer sair de casa porque eu não posso pegar esse vírus, porque esse vírus vai me matar. Mas você não se deu conta que você não vai fugir da morte. De alguma forma você vai morrer. É claro que a gente não pode cair num extremo de querer, não, então agora eu vou me suicidar. Não, você não pode tirar a sua vida, mas você também não pode fugir da morte. A hora que Deus quiser, você vai morrer. E nessa hora, a única coisa que vai te salvar é se você estiver com aquele que tem o poder de dar a vida eterna. Então, o vírus do naturalismo, ele invadiu a nossa geração de uma tal maneira que as pessoas nem sequer consideram a vida eterna. E nem estão se dando conta que o importante não é você escapar da morte, porque dela você não vai escapar de nenhuma forma, né?
Até tem uma história interessante que foi escrita no século XIX, né? Que conta um sujeito que foi para as cruzadas, a história de que ele foi para as cruzadas e os companheiros dele morreram. E quando ele conseguiu voltar para a Europa, voltou para sua casa e tal, então ele tinha encontros quase que diários com a morte, né? E a morte vinha, né, vestida com aquelas roupas horríveis, aquele foice na mão e tal, e vinha conversar com ele. E nessas conversas, né, um livro, uma meditação interessante, nessas conversas, a morte falava, né, para ele, ó, você conseguiu escapar de mim lá, mas agora, de alguma forma, eu vou conseguir te levar, né? Seja pela peste, seja por alguém que vai te assassinar, alguma coisa vai acontecer e você vai morrer. Então o homem tentou conversar com a morte, mas ele percebeu que não tinha conversa com a morte. A morte, ela estava inflexível no desejo de matá-lo. Então ele percebeu que era melhor ele conversar com Deus e se reconciliar com Deus e buscar a confissão. E ele foi no confessionário se confessar, e quando ele chegou no confessionário, ele foi falando os pecados. Quando ele percebeu, não estava um padre ali, estava a própria morte, falando, não, mas eu vou te levar de qualquer jeito. Então, nem no confessionário, a morte deixava ele em paz. Imagine isso. E, por fim, ele acabou encontrando um padre, acabou encontrando uma ocasião de se confessar, e ele percebeu que se ele está em estado de graça, em comunhão com Cristo, ele já passou da morte para a vida. Então é muito interessante a reflexão que se faz através de todo esse cenário um pouco fúnebre, né? Mas vejam aí como é bonito a gente encarar a realidade. A realidade é que nós vamos morrer. Então é absurdo, completo, a hierarquia da igreja com esse naturalismo maligno, né? Deixar as pessoas ficarem sem a Santa Missa, sem os sacramentos, em plena Semana Santa, né? Que os padres tivessem o mínimo de consciência e celebrassem os mistérios de porta aberta, dizendo, vejam, nós estamos aqui celebrando. Quem não tiver medo da morte, venham para os sacramentos e depois morramos com Cristo. Essa é a lógica da igreja. Né? Essa é a lógica da igreja. Né? Você vai ali, vai para os sacramentos, né? Não importa se depois nós vamos morrer desse vírus, mas vamos morrer uma morte até gloriosa, porque você vai dizer, bom, pelo menos eu primeiro fiz questão de me confessar e participei de todos os mistérios da morte do Senhor. Então, imagina que milhões de cristãos morressem nessa Páscoa. Que morte gloriosa seria essa? Né? E eles estariam até poupados dos tormentos, porque esse vírus não causa nenhuma tortura, não causa nenhum tormento. Então, não sei por que as pessoas têm tanto medo da morte, né? Sendo que a morte, para nós, ela não é um problema. O problema é o pecado. O problema é você morrer longe de Deus. O problema é você morrer sem a confissão. O problema é morrer você sem os sacramentos. Aí que está o problema. É isso que as pessoas não se dão conta. Porque aí estão contaminados com o vírus do naturalismo. E nosso Senhor diz claramente, aquele que deste para ele, para que ele dê a vida eterna. Então o pai dá uma pessoa para o filho, e é esse o momento da conversão daquela pessoa, e o filho, Cristo, ele dá a vida eterna para essa pessoa. Não tem problema, você quer ter a vida eterna, Cristo vai te dar, basta você estar com ele. Agora, você estar com ele significa, pela tradição da igreja, não simplesmente crer nele, mas o ato da fé, ele pressupõe uma adesão à vida dele. E essa adesão da vida dele vem pelos sacramentos. Por isso que Cristo disse também, né? E eu darei a vida eterna, né? Porque ele dá o sacramento. O sacramento é a própria vida eterna que ele comunica. É a própria vida eterna que ele comunica para nós. Então, a tática do diabo de jogar as pessoas no protestantismo é fazer o seguinte, não tem problema você acreditar em Jesus, acredite nele, mas fique fora da igreja católica para você perder os sacramentos. E aí, com isso, muito mais facilmente, eu vou te levar para o abismo. Né? Eu vou conseguir te atrair para a morte. Como de fato atraiu. A maioria dos países que aderiram ao protestantismo na época, no século XVI, hoje em dia são ateus. Então é interessante como você vê que o protestantismo ele não tem um segmento, porque ele fica só na palavra e a palavra se desgasta. Mas o sacramento torna a palavra viva. Né? O
O sacramento atrai o Espírito Santo e entra em comunhão com Cristo. Né? Então veja a importância de nós estarmos também saindo daquela tentação de uma religião individualista. Porque essa religião individualista não é outra coisa senão o protestantismo. E é o que está também contaminando a Igreja Católica hoje, o individualismo. Esse é o segundo vírus que contaminou a Igreja para levar a Igreja a padecer essa doença toda. Né? Porque a apostasia ela é uma doença. Né? É como uma pessoa que está esvaindo o sangue. Até a gente escreveu uma vez um comentário sobre aquele texto do Evangelho, daquela mulher que estava com hemorragia e o sangue dela estava escorrendo. E Cristo foi lá e curou. Mas ela simplesmente encostou na aba da túnica de Cristo e ela ficou imediatamente curada da hemorragia. Pois essa mulher representa a igreja e essa hemorragia representa a apostasia da igreja no tempo atual. Né? E o que a igreja vai ter que fazer para se curar? A igreja vai ter que restabelecer essa ligação, né? Nem que seja um pedacinho da túnica, mas ela tem que restabelecer a ligação com a relíquia de Cristo, com a verdadeira morte de Cristo, com a verdadeira paixão de Cristo, que é a Santa Missa, que é Cristo concreto ali. A igreja tem que tocar de novo a missa e se deixar preencher pela missa para que ela possa, de uma outra forma, novamente, se deixar preencher pela verdadeira fé. Então não tem dúvida que a salvação, a cura da igreja vem pela verdadeira missa. Agora, voltando ao que nós estávamos falando, né? Cristo foi acusado pelos seus inimigos. A igreja também foi acusada pelos seus inimigos. Cristo foi constrangido, foi injustamente condenado. Cristo foi violentamente despojado das suas vestes. A igreja também foi violentamente profanada. A igreja foi violentamente condenada pela geração revolucionária que se levantou nesses últimos séculos. A igreja está sendo violentamente destruída, mas de uma forma sutil. Não mais daquela forma violenta que os protestantes usaram para profanar as igrejas, para derrubar os altares e para destruir completamente todas aquelas coisas que faziam parte do culto divino. Né? Isso já foi o tempo. Agora não é mais tempo de violência, é um tempo de uma sutileza maligna. Por isso que o demônio hoje em dia ele não usa mais a tática da guerra, porque a guerra promovida também pelos discípulos de Satanás para destruir a civilização cristã, ela já foi superada. Agora hoje em dia eles usam a tática do vírus, a tática do medo, a tática da imprensa mentirosa, e as pessoas vão caindo e vão se destruindo através dessas mesmas táticas. E a igreja também, de uma certa forma, ela vai se definhando com essas armas muito mais sutis. Né? É por isso que eu proponho aqui o comentário do Salmo 73, que vai mostrando essa dimensão da destruição da igreja. Né? Quando diz ali, ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? E por que mostras esse furor contra as ovelhas da tua pastagem? Né? Lembrai-vos da tua congregação, quer dizer, do teu povo, né? Que possuístes desde o início. Isso é muito importante a gente entender. A igreja, Deus possuía a igreja desde o início. Só que uma era a igreja desde Adão até Noé. Outra era a igreja de Noé até Abraão. Outra era a igreja de Abraão até Moisés. Outra era a igreja de Moisés até Cristo. E outra é a igreja de Cristo até hoje. Mas é a mesma e única igreja. Né? Se engana totalmente aquela pessoa que diz que os judeus são a continuação do povo de Israel. De forma alguma. De forma alguma. Os judeus de hoje não são a continuação do povo de Israel. Eles são a continuação daqueles cismáticos que romperam com a igreja verdadeira de Israel, que acolheu o Salvador, e esses cismáticos se revoltaram, produziram mais e mais confusões e revoltas,
e no ano 70 eles foram dizimados. Isso é história. Como é que a pessoa não consegue saber a história? Né? Eu me admiro que tem muitos cristãos que não sabem que no ano 70 o templo de Jerusalém foi destruído. Né? Então a gente precisa entender a história. Aquele templo foi totalmente destruído. E isso foi um sinal da maldição que estava sobre ele. Foi um sinal de que aquela religião de Moisés até Cristo tinha acabado. Foi um sinal de que Deus tinha feito uma nova aliança através do seu filho. E quem não entrou nessa nova aliança pereceu no dilúvio universal. Pereceu porque ficou sem a seiva da graça. Como o nosso Senhor diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem não permanece em mim não tem vida. Será queimado, será jogado no fogo. Então é por isso que eu digo que hoje em dia existe essa tendência, né, desse imanentismo, né, como eu estava falando ontem. O imanentismo é um outro vírus que também tomou conta da religião. O imanentismo, ele é um desenvolvimento do humanismo. Ele é um humanismo mais disfarçado, mas muito mais perigoso. Porque enquanto o humanismo simplesmente valoriza o homem, mas não descarta Deus, o imanentismo ele já coloca Deus como simplesmente um produto do homem. E se Deus é um produto do homem, obviamente que a igreja é uma criação dos homens. E que nós não temos que ficar condenando as outras religiões, nem excomungando as pessoas. Por quê? Porque tudo é produto do homem, todas as religiões são boas, o que importa é a sua tradição religiosa, é você estar bem, é você emitir energias e luzes positivas para os outros, entendeu? Porque tudo termina no homem. Então é esse imanentismo, uma outra doença. E é por isso que eu estava explicando, né, que Cristo, ele estabeleceu uma nova aliança. E nós estamos dentro de uma verdadeira e única religião, que é a Igreja de Cristo, ou seja, daqueles que estão com ele, daqueles que bebem da seiva dele, daqueles que comem o pão da vida eterna com ele, daqueles que participam e que estão fazendo parte dessa congregação, como diz aqui Salmo 73, que Deus possuiu desde o início. E aonde ele vai dizer também, ó, lembrai-vos, redemiste, vós nos remistes, essa herança tua, esse monte Sião, no qual habitastes. Então, o Monte Sião verdadeiramente estava ali. Até Cristo, o Monte Sião era o lugar onde habitava Deus. O Templo de Jerusalém era a sede do poder de Deus. Mas agora, o Monte Sião está no céu. Nós esperamos a Jerusalém celeste. E ele tem um reflexo da sua glória na terra através da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica não pode ser outra senão aquela que foi fundada sobre a rocha de Pedro, estabelecida sobre a doutrina dos apóstolos. Esse que é o problema. Então, hoje em dia, tempos de apostasia, nós podemos, então, fazer ainda mais uma diferença entre a falsa igreja que tomou conta da estrutura e a Igreja Católica que está eclipsada, que está amordaçada, que está amarrada, que está ali como se fosse no subsolo, como Cristo ficou naquela noite, que ele foi preso no Horto das Oliveiras, ali amarrado, preso, condenado. Ali você não pode sair, a não ser que seja para morrer de uma vez. Então aqui a oração do Salmo 73 vai continuar. Levai-nos as vossas mãos, veja quantas coisas malignas acontecem no santuário. O santuário começa pela nossa própria alma, quando a gente cai no pecado. E esse santuário faz parte do todo o corpo místico da igreja. Então continua o Salmo, No meio das tuas solenidades colocaram os seus sinais, colocaram as suas bandeiras. E aí que eu estou dizendo, as bandeiras do naturalismo, as bandeiras do liberalismo, as bandeiras do imanentismo, essas bandeiras, essas heresias, eles colocaram lá dentro, no meio do santuário. Eles eram como se fossem lenhadores derrubando uma floresta. E ali não tinha quem suspendesse. Colocaram fogo mesmo no santuário e profanaram o tabernáculo do vosso nome.
E eles diziam, façamos calar todas as festividades de Deus na terra. Façamos calar. É o que aconteceu hoje. A nossa Semana Santa esse ano é uma Semana Santa perdida, uma Semana Santa calada. Né? E ainda tem muitos padres que dizem assim, não tem problema, você pode celebrar muito bem a sua Semana Santa assistindo no seu ecrã da internet, na sua tela da internet, você vai assistir as missas que nós vamos celebrar. Mas isso é uma profanação. Você não pode colocar uma missa na internet. E a pessoa tem que compreender que uma missa pela internet não vale absolutamente nada. É muito melhor você parar tudo e ficar fazendo a sua oração. Mas é isso que eles querem. Eles sabem que essa missa não está tendo efeito para aquela pessoa, mas eles querem que a pessoa acostume com missas pela internet. Né? Porque é assim que nós vamos tirar das pessoas a possibilidade de receber Cristo verdadeiramente pelo sacramento. Essa é a tática. Missa pela internet. Ótima tática do demônio. Né? E vamos fazer calar todas as festas de Deus na terra. Esse é o grito do Salmo 73, dos revolucionários, dos inimigos de Deus, pois esse grito, nesse ano de 2020, está muito bem sucedido. Né? Já não vemos os nossos sinais, já não temos mais profetas, ninguém sabe até onde vai isso, até onde o inimigo vai profanar e vai vencer sobre o vosso nome. É aquela frase famosa do Evangelho de São Mateus, né? As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas não significa que as portas do inferno não vão entrar dentro dela. Prevalecer é outra coisa. Prevalecer significa que Jesus está prometendo que a igreja não vai ser totalmente destruída. Né? Ela vai ainda restar, mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja aquele pequeno rebanho, mesmo que seja aquela proporção mínima, né? Mas a verdadeira fé vai estar ali, mas de uma forma tão sutil e tão escondida, a ponto do Senhor dizer, quando o Filho do Homem voltar, encontrareis fé sobre a terra? Quer dizer, a fé vai estar tão dizimada que as pessoas podem dizer, já não tem mais, entendeu? Não tem no Papa, não tem nos bispos, não tem na estrutura da igreja, a fé acabou. E para quem ainda se levantar dizendo que eu não tenho razão de dizer isso, né, e dizendo que nunca existiu isso, que a igreja não está infiltrada, que a igreja não tem crise, que a igreja está ótima, simplesmente existem alguns membros que não estão indo bem, ou é o Papa Francisco que está com problema. Não, o problema é muito mais grave do que o Papa Francisco. O problema é toda uma estrutura em estado de apostasia, por consequência de muitos anos de infiltração dos inimigos, homens mentirosos que entraram e foram destruindo, como está descrevendo o Salmo 73. E para provar isso, eu posso ler aqui o texto do exorcismo do Papa Leão XIII, né, e ele vai dizendo, nesse texto do exorcismo, escrito pelo próprio Papa no século XIX, né, o antigo inimigo, homicida desde o princípio, levantou ferozmente a cabeça. Disfarçado de anjo de luz, seguido por uma multidão de espíritos malignos, invadiu o mundo inteiro para apoderar-se dele e desterrar o nome de Deus e de seu Cristo, para destruir, matar e entregar à perdição as almas destinadas à coroa da glória eterna. Homens de espírito pervertido e coração corrupto. Né? Com eles, o dragão maligno, né, levantou uma torrente de lama impura, como diz lá o Apocalipse 12, né, para afundar a mulher, a igreja. E ali jogou o veneno da sua malícia infernal, o espírito de mentira, tá vendo que eu estava falando das mentiras históricas? Né? De impiedade e de blasfêmia. E o sopro envenenado da imundície de todos os vícios e de todas as abominações. Isso aconteceu no decorrer desse tempo em toda a sociedade. E aí veio, os inimigos cheios de astúcia têm acumulado de opróbrio e amarguras a igreja, esposa do Cordeiro Imaculado, e lhe deu a beber absinto. Absinto é aquela bebida que você bebe e fica meio tonto, fica sem capaz de reagir. Assim ficou a igreja. Como eu estava descrevendo essa figura. A esposa imaculada do Cordeiro ficou ali no porão, presa, amordaçada, né? Enquanto que essa falsa esposa adúltera tomou conta da casa. E por que ela é adúltera? Porque ela está na idolatria. Você lê todo o Antigo Testamento e você vê, não tenhais outros deuses diante de mim. E se você tem uma
uma igreja que permite um culto a um Deus falso dentro dos seus jardins, você vai dizer que isso não é idolatria? Você vai dizer que isso não é adultério? Né? E aí continua o Papa. Sobre seus bens mais sagrados, eles impuseram as suas mãos criminosas para a realização dos seus ímpios desígnios. Lá mesmo, no lugar sagrado onde está instituída a sede de São Pedro e a Cátedra da Verdade para iluminar os povos, ali mesmo foi instalado o trono das abominações da sua impiedade, com o seu desígnio iníquo, de maneira que, ferido o pastor, as ovelhas fossem dispersas. Então aqui já diz tudo. Se você quiser, procure aí na internet, Exorcismo do Papa Leão XIII, você vai ter esse texto para provar que o que eu estou falando é verdade. Então, a associação da paixão de Nosso Senhor com a paixão da igreja é inquestionável. E a desorientação e as negações de Pedro naquela noite, né, foram exatamente o que aconteceu, né, foram exatamente reproduzidas nas negações dos últimos papas, né, de toda a doutrina, de toda a verdade revelada que Nosso Senhor depositou no seio da sua Sagrada Igreja. Então a gente não pode brincar diante disso, não podemos celebrar uma Semana Santa de qualquer maneira, mas temos que compreender que a situação é muito séria, a situação é única. Nós estamos no fim dos tempos, nós estamos no combate final. E é nesse combate final que você tem que se apoderar desse conceito, dessa lógica de batalhar pela sua fé e não ficar com medo de um vírus que vai matar o seu corpo. Tenhais muito mais medo daquele que pode jogar o corpo e a alma no inferno. E por isso que Nosso Senhor continua aqui na sua oração, né, no Horto das Oliveiras. Glorifica-me, Pai, com a glória que tendes junto de ti mesmo. Porque eu manifestei o teu nome aos homens. Eu te dei a conhecer ao mundo. Né? E aqueles que me destes, né, eles guardaram a minha palavra. E agora eles sabem, né, de tudo aquilo que me deste. Né? Então veja aí como Cristo ele faz questão, na sua oração, de elevar ao Pai, né, a sua prece pela igreja, por aquele que ele chama aqueles que me deste. É a sua igreja. Né? É a sua igreja. Ele até continua dizendo, ó, eu não rogo pelo mundo, mas para aqueles que me deste, porque eles são teus, e tudo que é teu é meu. E eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, mas eu venho a ti. Então, o movimento de Cristo é ultrapassar as barreiras da morte. Eu venho a ti. Quer dizer, agora eu vou arrebentar com a morte. Agora eu vou ultrapassar as barreiras da morte. Eu estou vindo para ti. Se prepare aí para me receber no céu, porque eu vou chegar aí. Eu vou arrebentar os grilhões da morte. E aqueles que me deste, que vão ficar nesse mundo, eu rogo por eles, para que eles não fiquem seduzidos pelo mundo. Então veja que a oração de Nosso Senhor é pela sua igreja. Durante essa semana nós acompanhamos esses 3 momentos, né, vamos dizer, de discussão. Primeiro, as discussões entre Cristo e os seus inimigos. Né, chegaram ali num ápice, né, não tiveram acordo, porque Cristo disse, olha, não tem o que fazer, se vocês não acreditam, não acreditam, mas eu sou. Quer dizer, eu sou Deus. Eu sou Deus junto com o Pai. Acabou. Quem não acredita nisso, não tem salvação. Segundo momento foi o evangelho de ontem. Os inimigos discutindo entre si. O que nós vamos fazer? Ele faz sinais e ele diz que é Deus. Vamos acreditar nele? Não, vamos matá-lo. E aí é onde que eu fiz também, apresentei ali essa relação com a igreja. A igreja mostra claramente que ela é divina, mas, né, ela condena o mundo. Ela condena a nossa revolução. Ela condena, né, as outras religiões. Então o que vamos fazer? Vamos acreditar na igreja? Vamos passar a ser católicos? Não, vamos destruir a igreja. Vamos matar a igreja. A conclusão, Concílio Vaticano II. Né? Terceiro momento, hoje o Cristo diante do Pai. Já não é mais Cristo diante dos seus inimigos, nem os inimigos entre si. Mas a discussão é Cristo com o Pai.
ele diz: Pai, estou aqui, ó, agora é a hora. Glorifica o teu filho. Agora eu venho para ti. E aqueles que eu fico aqui no mundo, né, que ficam nesse mundo, eu peço que preserve desse maligno. Preserve do mundo, para que eles também participem dessa vida eterna que eu dou para eles. Essa foi a oração que nosso Senhor fez na sua angústia do Horto das Oliveiras, quando ele viu todas as decadências da humanidade e quando ele teve consciência de tudo que ia acontecer, mas ele pediu, então preserva pelo menos aqueles que me deste. Então, por isso que é bonito a gente perceber a carta aos Hebreus, capítulo 5, quando se diz ali que nosso Senhor dirigiu, no dias da sua vida terrestre, preces e súplicas com lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte. Mas naquele momento ele parou de pedir, Pai, livra-me dessa hora, ou Pai, preserva-me desse cálice. Ele falou, não, agora glorifica o teu nome. E ele, nesse momento, só pediu para que ele nos preservasse do maligno, nos preservasse desse veneno do mundo, mesmo que nós ainda tivéssemos que viver no mundo. Então, diante disso, vamos concluindo, né, que nós estamos num cenário de desolação, nesse ano de 2020, nesse contexto de apostasia da igreja e, ao mesmo tempo, de domínio mundial dos inimigos de Deus. Nós não podemos ficar surdos, mudos, cegos e apáticos. Somos discípulos de Cristo, enfrentemos o combate, enfrentemos as consequências da proclamação da nossa fé, mesmo até as últimas consequências. Não tenhamos medo de nenhum vírus e de nada que possa nos tirar essa nossa vida natural. Mas tenhamos medo, sim, de trair a Deus, como Judas, e de sermos indiferentes a Deus, como foram os seus outros discípulos, ou mesmo negando a Deus, como foi com Pedro. Né? E a partir do momento que tomamos consciência de toda a gravidade desse nosso tempo, sejamos corajosos para permanecer junto da cruz da igreja, como Nossa Senhora e São João estiveram juntos da cruz de Cristo. Aquela verdadeira igreja que nós reconhecemos pelos sinais, pelas obras e também pela doutrina santa, que foi proclamada em consonância perfeita com todas as palavras do Senhor, do Evangelho, e não com uma maligna impugnação da verdade, com uma maligna maneira sutil de esconder certas doutrinas, enquanto proclama outras, dizendo que o Evangelho agora foi decepado e nós temos que simplesmente valorizar uma parte da Bíblia, enquanto que outra parte nós simplesmente escondemos e mantemos ali sob sigilo, para não termos o perigo de nos tornarmos inimigos uns dos outros. Sendo que essa inimizade foi colocada no princípio do mundo, quando Deus proclamou essa inimizade entre a serpente e a mulher, que se chama Igreja Católica. Sejamos, portanto, firmes, que Deus nos dê força e que nem a morte nos separe da verdadeira vitória que Cristo nosso Senhor teve na sua cruz, que nos conduz à vida eterna, e esta mesma vitória Deus vai dar com certeza para nós, que somos a sua igreja. Amém.